Na aula de hoje, nós vamos estudar os fatores climáticos. Os fatores climáticos, eles são responsáveis pelas características ou modificações dos elementos do clima. Os elementos do clima são temperatura, umidade do ar, ventos e a quantidade de chuva. Vou dar um exemplo. Uma localidade, por exemplo, ela pode estar perto do mar e ser seca, ou ela pode estar próximo da linha do Equador e ser fria. Quem é que vai ser responsável por isso? Os fatores climáticos. Então, nós vamos analisar cada um a partir de agora. O primeiro tópico vai ser a influência climática exercida pelo relevo. O que é que acontece? O relevo ele pode ser um obstáculo para a entrada de massa de ar em um determinado território. Ou seja, o relevo ele vai ser uma parede que ele vai impossibilitar que a massa de ar ela chegue em uma determinada localidade. Né? Aqui no material de vocês, eu até coloquei aqui sublinhei que a configuração das formas de relevo pode agir como uma parede que dificulta a passagem de massa de ar, ou seja, o relevo com maiores altitudes pode impedir a massa de ar, forçando-as a permanecer em determinada região. Aí, no caso, a gente vai ter a formação de chuvas, que é a chuva orográfica ou de relevo. Por quê? Como essa massa de ar ela estava tão carregada, e devido à altitude desse relevo, a elevada altitude, ela não conseguiu subir. Então, o que acontece? Ela vai precipitar. E aí, quando ela precipitar completamente, ela vai conseguir subir e ela vai chegar do outro lado seca, certo? Que é um dos exemplos usado para a explicação da seca que ocorre no interior do Nordeste, né? Então, o relevo, ele é um dos obstáculos, né? Não é o único, né? Ele é um dos fatores que impede a entrada de umidade para o interior do sertão. Para ilustrar a influência climática exercida pelo relevo, eu trouxe aqui essa imagem, que nós vamos ter o Planalto da Borborema, ou também conhecido como Chapada Pernambucana. Esse planalto ele vai ser um obstáculo para a entrada de umidade no interior do sertão. Você está vendo aqui que nós vamos ter a formação dos ventos úmidos, e aí a gente vai ter formação de nuvens. Essas nuvens elas vão estar úmidas. Quando ela chega próximo do planalto, o que acontece? Ela não consegue subir devido à altitude. E aí ela vai precipitar. E aí quando ela vai chegar no interior, ela já vai o quê? Seca. E aí a gente vai ter uma pouca chuva nessa região, devido à massa de ar que ela já foi o quê? Seca. Agora nós vamos para as latitudes e zonas térmicas. Nas áreas próximas à linha do Equador e regiões intertropicais, que são entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, a quantidade de luz e calor recebida do Sol ela é maior. Por isso, nessas áreas, as temperaturas são mais altas, são mais elevadas. Mais próximas aos polos ou nas altas latitudes, onde o calor recebido ele é menor, as temperaturas elas são baixas. Assim, a temperatura ela diminui da linha do Equador para os polos, ou seja, ela vai diminuir com o aumento da latitude. Isso ocorre devido à curvatura da superfície terrestre. A latitude ela também influencia as precipitações. De forma geral, as áreas mais próximas à linha do Equador apresentam precipitação maior que outras áreas, como os polos e as regiões temperadas. Isso ocorre devido à maior evaporação proporcionada, entre outros fatores, pelas temperaturas mais altas. Agora vamos para a continentalidade e maritimidade. Esses dois itens eles vão se referir à influência da superfície marítima e da superfície do continente
respectivamente, sobre o clima. Por exemplo, as águas oceânicas se aquecem e esfriam mais lentamente do que as terras dos continentes, né, do que as terras emersas. Portanto, a variação de temperatura sobre os oceanos ou próximos a ele é menor do que em áreas mais distantes deles. Em geral, as regiões próximas a oceanos e mares apresentam quantidade de chuvas maior que as regiões localizadas no interior do continente. Isso se deve à maior quantidade de evaporação das águas oceânicas. Já a continentalidade, nós vamos perceber que o território ele vai estar mais no interior do continente. E aí, nesse caso aqui, a superfície da continentalidade, ela vai receber mais calor e, por outro lado, vai se resfriar também. Nós vamos ter uma grande variação de temperatura no interior do continente. As correntes marítimas, elas são porções de água que se deslocam pelos oceanos. Essas correntes, elas apresentam temperaturas determinadas pelo local em que se originam, havendo as correntes quentes, que originam-se nas regiões tropicais, e as correntes frias, que se originam nos polos. As correntes quentes, elas aquecem as regiões litorâneas. Então, por onde elas vão passar, elas colaboram com a umidade para a formação de chuva. Já as correntes marítimas frias, elas reduzem a temperatura e contribuem na formação de desertos, pois ela limita a evaporação da água e, posteriormente, a precipitação, ou seja, a formação de chuvas. Para você visualizar melhor a atuação das correntes marítimas, eu destaquei aqui a corrente de Humboldt, que atua no litoral ocidental do continente americano. A corrente de Humboldt é uma das maiores correntes oceânicas do mundo, trazendo água fria para o norte do Pacífico Sul, por milhares de quilômetros, antes de se dissipar nas águas mais quentes, ao redor do Equador. Essa corrente de Humboldt é batizada em homenagem a Alexandre von Humboldt, que foi naturalista e geógrafo alemão, que dedicou grande parte de seu trabalho à América do Sul. Essa corrente ela se origina na Antártida. Como as massas de ar fria têm dificuldade para evaporar, como a gente viu aqui no nosso material, então o que acontece? Quando essa corrente chega próximo do litoral, ela vai impedir a evaporação da água, tornando essa massa de ar local seca, e aí ela vai contribuir para formar o clima árido do deserto do Atacama, que fica no Chile. Porém, também existem outros fatores, mas a corrente de Humboldt ela é um dos fatores que contribui para a formação do deserto do Atacama. Além dos fatores naturais que foi mencionado anteriormente, as atividades humanas, como a indústria, as queimadas, os meios de transporte, no caso os carros, que liberam poluição para a atmosfera, tudo isso vai interferir no clima. E essa interferência vai gerar um monte de problema, como já é percebido, né, nos últimos tempos, a questão das enchentes, ondas de calor em lugares que a temperatura é baixa, avanços de áreas desérticas, o derretimento das calotas polares, a frequência de furacões, e tudo isso vai gerar morte e destruição. O homem ele precisa criar medidas para reduzir esses impactos no clima, porque as alterações climáticas elas podem comprometer, como eu já havia falado anteriormente, né, a vida de espécies de milhares de animais, das plantas e da nossa própria espécie. Então, a interferência que mais se destaca, que vem provocando danos ambientais, é a ação humana. Aqui nesse slide eu coloquei a imagem de uma queimada, né, que essas queimadas elas colaboram para o rápido avanço
do aquecimento global, uma vez que, além de liberar gases poluentes, ela deixa como resíduo o carvão, que por ser escuro, ele absorve maior quantidade de calor. Atualmente, as regiões brasileiras mais afetadas pelas queimadas são as áreas de Cerrado e Floresta Amazônica, em que sobre as quais avançam a indústria madeireira, a agricultura e a pecuária. Então, o nosso país ele é considerado um dos países que mais emitem liberação de carbono para a atmosfera. Chegamos ao fim de mais uma aula. Aqui na página 10 tem uma proposta de atividade, vocês vão responder a ação. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem ou então postar lá no Educacional, certo? Para a nossa próxima aula, vocês vão estudar as páginas 11, 12, 14, 15 e 16, certo? Até a próxima aula, meus amores. Tchau!